Para sentar, irmãos. Queridos, abramos agora a palavra do Senhor em Malaquias. Sigamos então a exposição desse livro, desse profeta, irmãos, que temos feito nos últimos domingos e nos próximos que virão, saindo um pouco da estrutura usual das nossas exposições. Malaquias, capítulo 2. Nós leremos, irmãos, novamente do versículo 1 ao versículo 9, como foi feito hoje pela manhã, mas exporemos apenas a segunda parte dessa perícope, que vai do versículo 5 ao versículo 9. Nós expusemos a primeira hoje pela manhã, então será exposta agora a segunda. Malaquias, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 9 para a leitura e 5 ao 9 para a exposição. Diz assim, irmãos: Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levado. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e de sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez. Senhor, novamente, Senhor, estamos diante da Tua palavra e nós não nos cansamos, Senhor, de nos colocarmos diante dela para recebermos de Ti a instrução. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos. Faz-nos compreender a Tua vontade para nós, nas doutrinas, nos fatos que estão postos aqui. Faz-nos ver a beleza e a glória do nosso Senhor, como aquele que é o nosso perfeito sacerdote. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos hoje na exposição da manhã que esse texto que nós acabamos de ler, ele é a conclusão do que foi iniciado lá em Malaquias, capítulo 1, a partir do versículo 6. A acusação que consistia em o povo estar desprezando o Senhor, o nome do Senhor. E o Senhor deixou claro que esse desprezo pelo seu nome envolvia o desprezo pelo seu culto. Eles nem cultuavam a Deus da forma como Deus dizia, nem com o coração que Deus exigia que fosse feito. E então, irmãos, nós vimos que esse capítulo, sendo a continuidade do texto passado, o Senhor começa chamando os sacerdotes ao arrependimento. E a conclusão da exposição da manhã foi que o Senhor, além de chamar ao arrependimento, além de advertir que se esse arrependimento não viesse à tona, se eles não abraçassem o que o Senhor havia falado, ele os disciplinaria. Então ele anunciou as maldições e as consequências. E nós concluímos mostrando que o Senhor estabelece o fundamento dessa obediência. Ele remete ao pacto, ele remete à aliança que ele fez com Levi no estabelecimento do sacerdócio, que foi uma aliança de vida e de paz. E essa vida e essa paz dessa aliança tinham uma finalidade. Então, a partir de agora, irmãos, nós vamos discorrer um pouco mais do que o Senhor está querendo dizer com esse padrão do pacto que ele estabeleceu e que ele está usando como critério para julgar os sacerdotes. Essa segunda parte, então, que vai do versículo 5 ao 9, ela nos ensina duas coisas, irmãos. A primeira, uma exposição do que se espera dos sacerdotes em sua responsabilidade pactual, do versículo 4 ao versículo 7. E segundo, o contraste entre o padrão pactual
e o que aqueles sacerdotes eram, do versículo 8 a 9. Então vejamos, irmãos, nesse primeiro momento, o versículo 5, por favor, finalzinho do versículo 4 até o versículo 7. Para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Queridos, como eu falei, a conclusão da exposição da manhã mostrou que a obediência do crente, ela está fundamentada no pacto. E é por isso que o Senhor ele redireciona eles para esse pacto. O pacto deveria ser a base e a motivação para a obediência deles. O Senhor aqui, irmãos, está se referindo, ao falar do pacto, ao estabelecimento do sacerdócio levítico. Lembramos que Levi era uma das 12 tribos de Israel, um dos filhos de Jacó, e o Senhor estabeleceu da tribo de Levi a linhagem de sacerdotes que iriam oficiar diante dele. Isso foi estabelecido, irmãos, lá no Monte Sinai, quando o povo de Israel saiu do Egito. Tudo isso, irmãos, tudo isso tinha um significado sob a antiga aliança do Pacto da Graça. Então, o Senhor vem, ao estabelecer esse padrão e contrastar ele com esses sacerdotes, ele disse qual foi a natureza, o propósito e a consequência dessa aliança que ele firmou com Levi. Primeiro ele diz, a minha aliança com ele foi de vida e paz. Essa é a natureza dessa aliança. Essa é a natureza desse pacto, de vida e paz. Aí ele fala, ele acrescenta, a finalidade, e ambas lhe dei eu para que me temesse. Então veja a relação aqui entre o pacto firmado e o propósito do pacto. O pacto não é para nos levar a uma vida irreverente, mas Deus entra em pacto com o seu povo ou em pacto com alguém para que ele o tema. E então a finalidade, o temor ao Senhor. Veja o que ele fala no versículo 5, né? E ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Ele verdadeiramente viveu segundo o que eu coloquei. Em outras palavras, irmãos, a partir dessa aliança que o Senhor havia firmado com Levi, ele disse, ele fez o que ele está dizendo, Levi fez o que eu chamei ele para fazer. No caso aqui, irmãos, a maneira de falar Levi, né, Levi já não estava mais vivo quando o Senhor fez isso, né, mas Arão e seus filhos e a tribo de Levi que seguiu esse ofício, dizendo, no princípio eles fizeram o que eu estabeleci para fazer. E nisso, irmãos, somos informados, ao falar sobre esse pacto, ao falar sobre esse padrão que ele está estabelecendo aqui, nós somos informados de qual é o padrão do Senhor para os sacerdotes. Agora, antes de seguir aqui, queridos, eu preciso esclarecer uma coisa, né? A gente precisa entender qual era o papel do ofício do sacerdote. O que é que está sendo falado aqui e como isso se aplica hoje, irmãos. O sacerdote, querido, na antiga aliança, ele foi separado pelo Senhor para servir no culto a ele sob a antiga aliança. Primeiramente no tabernáculo e depois no templo. E aí os irmãos lembram que o culto da antiga aliança, ele era cheio de uma estrutura externalista, né? Cheio de sacrifícios, incensos, pães da propiciação e toda aquela estrutura que tinha o seu papel naquele momento. E aí, por uma contagem de primogênitos das tribos e como resgate, toda a tribo de Levi foi separada para, a partir do seu estabelecimento, se dedicar a tal serviço. Eles tinham de servir ao Senhor no culto. Eles foram separados para isso. De tal forma, irmãos, só para vocês terem ideia como que isso era sério no estabelecimento dessa ordenança do Senhor no meio de Israel. Eles não poderiam ter direitos à herança em Israel. Cada tribo de Israel possuía uma porção da terra de Israel. Mas os sacerdotes não, eles não poderiam ter. Cada tribo, eles teriam uma cidade para poder servir aquelas tribos, mas eles não poderiam ter uma porção de terra. Eles tinham de se dedicar àquele serviço. Eles não tinham direito de trabalhar em outra coisa. Eles moravam nessas outras tribos, nas terras das outras tribos, executavam as ofertas de sacrifícios,
todas as ordenanças que envolviam o culto e o templo. Eles recebiam e se sustentavam das ofertas e viviam exclusivamente disso e para isso. E tacitamente o Senhor havia proibido eles de trabalhar em qualquer outra coisa para servir apenas no seu culto. E aí, irmãos, curiosamente, nessa porção de Malaquias, a ênfase cai sobre um aspecto pouco falado no contexto da Antiga Aliança, no contexto do Pentateuco. Havia, sim, irmãos, um aspecto de ensino, mas aqui, irmãos, Malaquias enfatiza muito isso, porque esse aspecto ele ganhou uma ênfase na história de Israel, conforme o templo de Jerusalém foi destruído, conforme os rudimentos da Antiga Aliança foram se sedimentando, foram se caindo por terra, aquele aspecto do ofício sacerdotal, ele ganhou um ofício de ensino, de forma que os 70 anos que o povo de Israel passou em cativeiro babilônico, foi exercendo esse aspecto de ensino. Vocês lembram, por exemplo, de Esdras, o sacerdote? No livro de Esdras, uma das coisas que mais Esdras faz é instruir ao povo exatamente sobre a lei, sobre o que era do agrado do Senhor. Então, irmãos, leia comigo novamente o versículo 6, sabendo desse movimento da teologia bíblica com relação ao sacerdócio. Veja o que ele diz. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o vento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Percebe, irmãos? Depois de tudo isso, depois do estabelecimento dessa lei, ele diz qual é o padrão, o que é que se esperava do sacerdócio naqueles dias. Agora deixe-me então fazer a aplicação para os nossos dias, irmãos. O sacerdócio, queridos, como estabelecido na Antiga Aliança, ele cessou. Não há mais continuidade dele, ele foi abolido. Ora, irmãos, o sacerdócio na Antiga Aliança, ele apontava para um perfeito sacerdote. O sacerdócio na Antiga Aliança, ele apontava para Cristo como perfeito sacerdote. O sacerdócio na Antiga Aliança agora é aplicado diretamente a todos os crentes, que são chamados de sacerdócio real, embora a nação de Israel já o fosse chamada assim. Ele cumpriu o seu papel tipológico e revelacional naquela administração do pacto da graça. Assim, irmãos, nós não temos sacerdotes como tal, como era na Antiga Aliança. Porém, irmãos, esse aspecto peculiar do ensino presente nos profetas e posteriormente nesse sacerdócio desse período é mantido sob a nova aliança no ofício dos ministros do evangelho ou presbíteros docentes e de forma geral nos presbíteros regentes. Veja, há uma ruptura, há uma abolição da estrutura, porque se chegou o perfeito sumo sacerdote, não há mais a manutenção dessa estrutura. É o argumento do autor aos Hebreus. Ela ruiu, ela cumpriu o seu papel, ela apontava e conduzia a igreja da Antiga Aliança até a manifestação desse grande sumo sacerdote. Uma vez vindo, ela não é mantida, não há uma manutenção dela. Agora, assim como os profetas tinham um aspecto do ensino, assim como os sacerdotes haviam um aspecto do ensino, há uma continuidade desse aspecto no ofício do ministério da palavra e, de uma forma geral, nos presbíteros regentes, irmãos. Portanto, queridos, a aplicação para isso aqui, para nós, é o padrão que o Senhor espera dos ministros do Evangelho. É o padrão que o Senhor espera para os presbíteros regentes. E, novamente, irmãos, como as nossas aulas na escola dominical, nesses últimos domingos, sobre eclesiologia, aqui o Senhor coloca diante da igreja um padrão do que a igreja tem de esperar, o critério que ela vai julgar, o que é que ela vai louvar, o que é que ela tem que expectar, esperar. Por isso, queridos, diante de tudo isso, o que o Senhor espera dos ministros do Evangelho? Como avaliar um ministro? O que a igreja de Cristo deve esperar e usar como critério de avaliação? Que tipo de expectativa a igreja crê? E hoje fala-se muito de expectativas, não, fulano tem muitas expectativas, ou eu tenho que suprir a expectativa das pessoas. Não é esse tipo de expectativa carnal e muitas vezes inventada e totalmente subjetivas, de cada um. Mas a expectativa do que Deus quer, irmãos. Então, o Senhor claramente fala o seguinte, irmãos, nesse texto do versículo 6 a 7, o que é que o Senhor espera? E o que é que a igreja tem que saber acerca disso? Primeiro,
O Senhor espera que na boca dos ministros do Evangelho e dos presbíteros esteja a verdadeira instrução e a justiça. A verdadeira instrução e a justiça nos seus lábios. O que isso significa, irmãos? O ministro do Evangelho, irmãos, deve se dedicar a instruir o povo de Deus na palavra. Esse deve ser seu esforço. Instruir pública e privadamente a igreja de Deus. A verdadeira instrução tem de estar nos seus lábios. Ele deve ser um verdadeiro instrumento de instrução na justiça. A verdadeira instrução em justiça é o que ele se dedica a fazer. Instruir. Segundo, andar com o Senhor. Ele fala aqui no versículo 6. A verdadeira instrução, irmãos, ela não deve estar apenas nos lábios do sacerdote. Ela tem que ser vivida pelo ministro do Evangelho. Então não é apenas uma instrução de boca, mas uma instrução de vida. Ele deve andar com o Senhor, como ele fala aqui. Deve ter comunhão e intimidade com Ele. Essas duas orientações aqui, irmãos, elas andam juntas, elas são inseparáveis. Venham comigo, por favor, para 1 Timóteo. Veja como esse pulo, que eu posso assim chamar de aplicação, ela não extrapola a teologia bíblica da continuidade e descontinuidade da Antiga Aliança. É exatamente a mesma instrução que Paulo dá para Timóteo. Venha comigo, por favor, para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Veja o versículo, na verdade, a partir do versículo 11 a 16. Ele diz: ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas seja diligente, para que teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Você percebe o que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Paulo está enfatizando a Timóteo: você precisa ter nos seus lábios a instrução da justiça. Você precisa andar com o Senhor. Cuida de ti mesmo, cuida da doutrina, ser exemplo, aplica-te ao ensino. É o que o Senhor está falando que esperava, irmãos, do sacerdócio da Antiga Aliança e que é totalmente aplicável para os nossos dias. E há uma semelhança ainda mais, irmãos, na conclusão, porque Paulo fala: fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Agora veja o que Malaquias fala. A terceira característica: o verdadeiro ministro, ele tem de apartar muitos da iniquidade. É papel, irmão, dos ministros e dos presbíteros alertar, repreender, encorajar de todas as formas lícitas e possíveis para que os crentes não caminhem na trilha da iniquidade ou naquilo que conduz à iniquidade, irmãos. Quarta característica aqui: ele deve guardar o conhecimento, isto é, o ministro deve ser apegado ao verdadeiro conhecimento da palavra. Não há, irmãos, ensino sem conhecimento. E não há conhecimento sem estudo e sem experimentação, sem vivência dessas coisas. Ou seja, irmãos, o ministro do Evangelho deve ser um guardião, protetor e promotor do conhecimento da palavra. Quinto, irmãos, ele deve ser procurado para a instrução. O Senhor também fala aqui em Malaquias 2, 6 e 7. O ministro deve ser procurado, queridos. Isso é um ato de confiança e de reconhecimento do que Deus o fez. Aqueles sob o cuidado dos presbíteros devem procurá-los para isso, irmãos. Muitos, queridos, são instrutores de si mesmos. Muitos são autopastoreáveis. Muitos são buscadores de diversas fontes não bíblicas de ensino. Mas Deus estabeleceu um ministério fiel para ser procurado pela igreja, para ser instruída sobre a vida, a salvação, a alma, as angústias, etc. E sexto, queridos, ele conclui dizendo: ele é mensageiro de Deus. O que significa, irmãos? O ministro e os presbíteros devem se colocar diante dos homens dessa forma,
como embaixadores de uma mensagem. E ele precisa ter clara consciência de que a mensagem não é a dele, não é o que ele pensa, mas o que o Senhor ordena. Ele deve se esforçar para entregar o que o Senhor quer. Assim, irmãos, se nós pudéssemos resumir esses 6 elementos que o Senhor colocou aqui no versículo 6 e 7, de qual é o padrão que ele espera dos ministros, agora sob a nova aliança, mas na antiga aliança dos sacerdotes, é resumido nisso. O ministro fiel deve se dedicar ao estudo das Escrituras e de sua doutrina, a fim de ensiná-la pública e privadamente aos crentes, livrando muitos por este ensino do caminho do pecado, e deve viver em comunhão com o Senhor. Eu vou repetir, irmãos. Grave isso na cabeça. Qual é o padrão do ministério da palavra? O ministério fiel deve se dedicar ao estudo das Escrituras e de sua doutrina, a fim de ensiná-las pública e privadamente aos crentes, livrando muitos pelo ensino do caminho do pecado, e então também deve viver em comunhão com o Senhor. É isso que o Senhor requer, irmãos, dos seus presbíteros, dos seus ministros. E novamente, por que isso aqui é importante, irmãos? Porque isso é uma marca importante de uma igreja saudável, queridos. Quantas igrejas elas caminham em maturidade após imaturidade e nunca avançam porque simplesmente os crentes não são instruídos sobre qual é o padrão do ministério da palavra, qual é o padrão de um presbítero bíblico. Quantas igrejas, irmãos, não sofrem porque acabam com um ministro fiel, porque julgam-no segundo critérios carnais. Quantas igrejas não aplaudem e fazem a manutenção de falsos ministros porque não conhecem o padrão do ministério da palavra? E sabe quem é que sofre com isso, irmãos? A igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Sabe quem não é glorificado com isso? Deus. Por isso, irmãos, ser instruído sobre isso e ter textos como esse na Escritura Sagrada não é algo para ser pregado apenas no presbitério diante de pastores, não é algo para ser apenas falado na reunião do conselho, é algo para a igreja, para que a igreja entenda o que é que Deus quer, aprove o que Deus aprova, reprove o que Deus reprova, e assim haja reforma e purificação na igreja, irmãos. Por isso, você tem julgado os ministros por tais critérios? Você tem julgado o seu ministro por tais critérios? Eu devo perguntar à minha própria consciência, irmãos, se eu tenho buscado tais coisas e visto elas em mim. O Senhor, irmãos, quer que julguemos o ministério e os presbíteros numa igreja local da forma correta. Do contrário, irmãos, nós cometeremos o erro que a igreja de Corinto cometeu com o apóstolo Paulo, julgando por critérios carnais. Julgando por critérios carnais. E não é perfeição, irmãos, porque nenhum ministro será perfeito, mas é a profissão do que é correto e a busca constante disso. Na verdade, irmãos, o Senhor coloca esse grande e elevadíssimo padrão para que da igreja aos presbíteros, dos presbíteros docentes e os regentes, possam parar e olhar quem é suficiente para essa obra. Ninguém. Então olhar para o único que Deus estabeleceu como suficiente, aquele a quem Pedro chama de o supremo bispo e pastor de nossas almas, Cristo, irmãos. Deus não chamou os ministros, queridos, para outra coisa senão para se dedicar ao ensino público e privado, ao pastoreio e ao aconselhamento e à oração em favor do povo de Deus. Os ministros, irmãos, saibam disso, são escravos de Cristo a serviço da igreja dele. São servos servindo pela palavra e por meio da orientação dela. E aí, irmãos, nós percebemos o quanto o nosso contexto evangélico está perdido e caótico. Porque todo tipo de padrão é estabelecido para os ministros e para os presbíteros. São tratados muitas vezes como meros administradores, meros aprovadores de cor de tinta de parede, meros gerenciadores de uma empresa chamada igreja, quando o padrão do Senhor é muito além, queridos.
O ministro do evangelho, irmãos, não é um facilitador, um supervisor de supervisores. Não, irmãos. Ele é chamado para se dedicar ao ensino, ao pastoreio, ao aconselhamento, à oração. E aqui também, irmãos, nos mostra que é requerido do ministro a diligência no estudo e na piedade. Ele deve instruir, mas não apenas isso, é andar com Deus. Deve ser afetado pelo Espírito e trabalhar pelos meios que o Senhor estabeleceu para que os outros também sejam afetados pelo Espírito, irmãos. Com isso também aprendemos algo muito prático aqui. Muitos, irmãos, muitos têm usado inúmeros critérios para escolher uma igreja local ou se manter nela. Infelizmente, irmãos, são diversos e comumente são tolos, carnais e não bíblicos. Todo tipo de coisa, irmãos. Porque aquela igreja tem uma banda legal, porque aquela igreja tem ar-condicionado, porque aquela igreja tem uma poltrona agradável, porque aquela igreja tem isso, aquela igreja tem aquilo outro. E todo tipo de critério carnal, mas nunca se coloca como critério que Deus estabelece como critério de uma igreja bíblica. E um dos critérios de uma igreja bíblica é ter presbíteros, ministros, que exercem o seu papel como o Senhor fala. Irmãos, como isso é terrível. Quão terrível é escolher mal uma igreja para congregar. Eu quero dizer, irmãos, se estabelecer em um lugar onde não se dá a mínima para os padrões do Senhor, para os ministros e para os presbíteros. A escolha, irmãos, de uma igreja local ou de oficiais, no contexto de eleição de oficiais na igreja local, é muito séria, queridos. Veja o contexto que esse povo estava passando aqui. Deus se levanta contra esse povo nos dias de Malaquias, porque os seus sacerdotes, isto é, os seus ministros na antiga aliança, não estavam dando a mínima para o padrão do Senhor. Como os puritanos diziam, irmãos, pare para olhar a história da igreja. E todas as vezes que as fontes da igreja estavam poluídas, isso começou com os oficiais dela. Isso começou com os presbíteros, com os pastores. Porque Deus chamou eles para conduzir a igreja da forma correta, irmãos. Se eles não estão nem aí para o padrão do Senhor, vai acontecer o que está acontecendo aqui. Deus reprovando o povo e se direcionando aos oficiais desse povo. Não são poucos, irmãos. 3 anos de ministério pastoral foi suficiente para perceber isso. Não são poucos os que trazem marcas profundas na alma por uma má escolha. E quando eu falo de marcas, irmãos, não entenda apenas algo que seja feito contra a pessoa. Mas, e na maioria dos casos, irmãos, é por ter se deixado de fazer o que Deus queria que fosse feito. Não se machuca apenas ativamente fazendo o que é mal, o que é errado, mas não faça o que é para ser feito. O desastre está sendo preparado, irmãos. Isso é muito sério, queridos. As consequências são terríveis na vida de famílias inteiras, na vida de indivíduos, na vida de igrejas completas, irmãos. Isso é muito sério. Quando o Senhor fala assim, veja por favor o versículo 8. Por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. É para mostrar também a gravidade do que é dito. Entendamos isso, irmãos. O que é ensinado, ou o que deveria ser ensinado e não é, afeta profundamente a vida de um crente. Não é de pouca importância isso não, irmãos. O Senhor está mostrando claramente, pelo seu ensino, vocês estão desviando a muitos. Porque o ensino errado desvia a muitos. Porque um ministério infiel, oficiais, presbíteros infiéis, vão imprimir infidelidade na igreja, queridos. Uma igreja geralmente, queridos, reflete um público, o púlpito. E é claro que essa não é uma equação absoluta ou total. E aqui me faltaria tempo para falar todo tipo de possibilidade, de meandros. Mas, sem dúvida, esse é um princípio geral aqui, irmãos. Essa equação ela pode ser feita. Ensino errado gera vidas erradas. Me prove, pastor. O livro de Malaquias está aqui para mostrar isso. Sacerdotes que não instruíam o povo, gerou um povo desprezador do Senhor. Pastores, ministros que não conduziam a igreja na justiça, gerou
injustiça e impiedade. Quando há um verdadeiro ensino, irmãos, na forma e no espírito correto, há grande expectativa de frutos bons e piedosos. Porém, irmãos, quando há o falso ensino, não é de se admirar a impiedade sendo mantida e aumentada. A manutenção dela está ali, feita de uma forma ordinária, estrutural, porque os próprios líderes estão desprezando o que o Senhor quer. A falsa instrução, irmãos, o Senhor diz, faz muitos tropeçarem, e Ele está falando isso. Vocês fizeram, versículo 8, muitos serem desviados do caminho por sua instrução. Se entendêssemos isso, irmãos, não veríamos como algo de pouca importância o lugar da igreja local na nossa vida. Ou, quando tivermos de tomar uma decisão de mudança da cidade, por qualquer razão, se por trabalho ou por qualquer coisa, se nós tivéssemos de tomar uma decisão, a primeira coisa que nós nos preocuparíamos não é, tem shopping, tem Coca-Cola, tem McDonald's, tem escola, tem... A primeira pergunta seria, tem uma igreja fiel sobre a qual nós colocaremos na ministração da palavra fiel? Porque as consequências são devastadoras, irmãos. Devastadoras. O Senhor está mostrando isso aqui no livro de Malaquias. A experiência cristã tem ilustrado muito claramente isso, irmãos. Isso não é brincadeira, queridos. Não é de pouca importância. Vidas e famílias inteiras estão em risco se a igreja do Senhor não tiver em mente o alto e sério nível e padrão que o Senhor exige dos seus ministros e dos seus presbíteros. Em risco, irmãos. Na hora da dor, da angústia, da instrução, da aprovação, do caminhar diário e ordinário, isso faz toda a diferença, queridos. Por isso aqui uma outra orientação prática. Ore pelos seus presbíteros, Igreja Manancial. Ore pelo seu pastor, para que o Senhor conduza num caminho desta marca. Que tais características sejam presentes e sempre presentes nos seus presbíteros. A igreja será beneficiada e Cristo será mais glorificado. Oremos, irmãos, por seus presbíteros. Presbíteros, sejamos fiéis no Senhor, clamando a misericórdia dEle, para que da nossa boca jamais se aparta o ensino e a instrução, para que nós caminhemos em piedade e em temor diante do Senhor. O fruto disso, irmãos, é a glória de Cristo e o bem da igreja. Esse é o padrão que o Senhor estabeleceu. Mas veja como esses ministros ou sacerdotes da antiga aliança estavam vivendo. Veja, por favor, o versículo 8. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Veja, irmãos, o Senhor estabeleceu o padrão do que Ele quer acerca do ministério. Eu vou fazer aqui, então, esse intercâmbio, já que foi explicado essa aplicação, né, do sacerdócio nesse contexto, mas do ministério, da maneira como ele quer que seus líderes conduzam a igreja. E agora ele passa a falar, irmãos, novamente, aos daquele dia. Ele passa a mostrar que aquele foi o padrão estabelecido no pacto. Era aquilo que ele esperava e que os primeiros sacerdotes fizeram segundo o que ele queria. Aí ele vai agora para eles e mostra o contraste. Versículo 8. Mas vós... Ou seja, irmãos, o que eu acabei de falar, o Senhor está dizendo para eles, o que eu acabei de falar, que diz respeito ao sacerdócio no início da caminhada, não tem nada a ver com vocês. Eles caminharam segundo o meu padrão, mas vocês estão muito aquém. E como eles fizeram isso, irmãos? Aí o versículo 8 e 9 reafirma, vocês desviaram o meu povo pela vossa instrução. Vocês não estão caminhando, vocês não guardaram a minha lei. Enquanto os ministros fiéis, irmãos, apartam muitos da iniquidade, são diligentes na instrução do povo para o caminho da santidade, os falsos e infiéis desviam do caminho pela instrução à igreja.
Os infiéis, eles desviam a igreja pela instrução falsa, irmãos. Eles são instrumentos de destruição. Eles pensam só no seu próprio benefício, enquanto o povo padece. Enquanto os ministros fiéis são fiéis à aliança, o Senhor está dizendo aqui, fiéis à ordenação, aos votos, ao chamado, os falsos violam a aliança sem o menor problema de consciência. Tranquilamente vivem a vida desprezando a aliança, a ordenação, os votos que fizeram. Enquanto os fiéis ministros, irmãos, andam com o Senhor, os infiéis, o Senhor fala aqui, não guardam o caminho dele. Enquanto os fiéis ministros ensinam corretamente, os infiéis aplicam com parcialidade a lei do Senhor. Se antes, irmãos, o Senhor acabou de afirmar qual é o padrão que ele espera, agora ele escancara a quebra desse padrão. Então nós temos diante de nós o padrão e nós temos diante de nós a quebra do padrão, para que nós possamos julgar as coisas da forma correta, irmãos. E quantos, queridos, não são assim em nossos dias? Exatamente assim. Quantos, pela sua instrução, não afastam muitos do caminho do Senhor? Quantos, queridos, falsos e infiéis ministros e presbíteros, por sua preguiça e leniência, não estão cuidando do rebanho, antes estão matando o rebanho do Senhor. As ovelhas sedentas morrem de sede, a cansada de cansaço, a faminta de fome, enquanto os falsos ministros estão a lutar pela manutenção de suas posições. Isso dá asco, irmãos. Asco. É nisso, irmãos, que se resume o ministério de muitos. Lutar para manter-se na estrutura de uma denominação para benefícios próprios e políticos, enquanto o rebanho padece. O Senhor julgará estes, irmãos. E sabe qual é a consequência? Versículo 9. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Qual foi a consequência, irmãos? Lembre o que ele falou, o que o Senhor falou que iria fazer com eles. Porque eles eram desprezadores do seu nome, porque eles não estavam nem aí para o padrão do Senhor. Ele diz, eu vou esfregar esterco na cara de vocês. Eu vou esfregar as fezes dos animais dos vossos sacrifícios. E a consequência disso é torná-los imundos cerimonialmente. É tornar desprezíveis. Ele vai falar claramente, Deus os tornou desprezíveis diante do povo. O sacerdócio, irmãos, ele passou a ser desprezível. Ele era motivo de dignidade. Ele era motivo de respeito e de honra. Basta você olhar a maneira como ele foi estabelecido lá no Pentateuco. A maneira como o Senhor insta com Israel para cuidar da estrutura do sacerdócio. Que nunca falte nas terras de vocês as cidades dos levitas. Que nunca falte os cordeiros para o sacrifício. Para que o culto seja mantido. Ele era digno de honra e de respeito, irmãos. Mas ele passou a ser desprezado. Deus fez o povo vê-los assim. Ora, irmãos, muito do desprezo de nossa sociedade e que muitas igrejas nutrem para com o ministério da palavra é por causa da dureza do coração, irmãos, que despreza as ordenanças, sem dúvida, despreza a palavra do Senhor. Então, se o coração despreza essas coisas, eu desprezo aqueles que ofertam essas coisas, aquele que serve com essas coisas. Então, não é à toa você encontrar igrejas que tratam seus ministros como lixo. Não dão a devida dignidade. Isso sim, está no coração pecaminoso dessas pessoas, não tenha dúvida. Porém, irmãos, também sem dúvida, podemos dizer, a partir disso que o Senhor está dizendo aqui no texto de Malaquias, que muitos ministros infiéis, ou até mesmo falsos ministros, são os próprios provocadores do desprezo no meio da sociedade, irmãos. Por que muitos não querem ver pastor nem pintado de ouro? Por que você acha? É por causa dos ministros fiéis? Não, irmãos. É por causa dos infiéis. E isso é consequência esperada e anunciada do Senhor. Se os próprios ministros não zelam pelo ofício e não enxergam segundo o que Deus quer, como esperar que a igreja e a sociedade os honre? É o que o Senhor está falando para esses sacerdotes.
Isso explica muito, irmãos, do que temos vivido em termos de contexto evangelical, em termos de descrédito do ministério da palavra. Quando nós olhamos, por exemplo, os dias dos nossos pais, os presbiterianos, os puritanos no século XVI e XVII, o alto padrão que eles tinham do ministério da palavra, não era qualquer um que ocupava aquele ofício. Testes e mais testes, preparação, diligência. Olhe para, por exemplo, um documento que saiu da Assembleia de Westminster, infelizmente nós não subscrevemos ele, a forma de governo e ordenação de ministros presbiterianos, de oficiais presbiterianos, uma visão madura, bíblica, porque eles lidavam com isso da forma correta. Era uma igreja que via a instrução bíblica por causa dessas coisas. Era uma igreja que sofreu na pele por não ter vivido o que o Senhor ordenava na sua palavra. Muitos morreram por causa desse tópico. E o padrão foi estabelecido. Mas nos nossos dias, irmãos, é exatamente o contrário. Desprezo após desprezo. As igrejas não sabem o que Deus quer do ministro, dos presbíteros, dos diáconos, nem mesmo eles sabem muitas vezes. Então, ou são displicentes, ou criam padrões não bíblicos e critérios não bíblicos para julgarem ou se auto-julgarem. E a conta chega, irmãos. E a conta tem chegado. Cedo ou tarde, ela chega. Na vida da igreja, na vida de famílias, na vida de indivíduos. Não é à toa que o Senhor instrui sobre esses assuntos, irmãos, na Escritura Sagrada. Não é à toa que, passando sequenciadamente, nós precisamos expor esse tipo de coisa, porque ela é de muita importância, queridos. Os que desprezam, assumam então disso, e tudo isso é esta. Os que desprezam e não honram o ministério da palavra são culpados. Mas maior culpa tem os pastores que são pedra de tropeço e que favorecem e são motivo de chacota do ministério da palavra. Sem dúvida, irmãos, eles sofrerão o juízo de Deus. O que é que isso tem a ver conosco, queridos? Basicamente, 3 coisas. Primeiro, irmãos, não tem como não ver a miríade de aplicação para mim e para os presbíteros dessa igreja. Comente, eu falo para os irmãos, quando nós nos colocamos no púlpito, nós não colocamos em altivez, mas debaixo da palavra também. Muitas vezes aquela palavra que vocês estão recebendo aqui em 40 minutos, 50 minutos, me quebrou a semana inteira, meditando, revisando, pensando na exposição dela. E muito mais agora, irmãos. O Senhor se volta para mim e para os presbíteros dessa igreja, nos lembrando do padrão que Ele quer, com o qual nós pastoreemos vocês, irmãos. O padrão que o Senhor coloca para mim, para os ministros da palavra e para os presbíteros dessa igreja é altíssimo. Por isso nós pedimos, orem por nós, para que nós sejamos diligentes nisso, irmãos. Que eu e os presbíteros vivamos tais padrões, que tenhamos o cuidado diligente no ensino da palavra e na aplicação correta e amorosa da lei. Que os irmãos saibam o padrão que o Senhor estabelece e nos encorajem nele. Nos repreendam se nós nos apartarmos dele. Orem sempre por nós, para que nós sempre caminhemos nele, irmãos. Novamente, Deus será glorificado e a igreja abençoada. Quanto à igreja, irmãos, que a igreja creia no padrão correto de ministério. Não aprove ministros que desprezam conscientemente tais coisas. Que a igreja sempre honre o ofício do ministério da palavra à medida que é exercido como Deus quer. Que a igreja sempre faça proveito, irmãos, do ofício da palavra, pois as consequências de não tê-lo da forma correta ou desprezar o exercício correto são desvio do caminho do Senhor. Nossa alegria, irmãos, é poder olhar para trás, se algum dia o Senhor nos tirar dessa terra, e ver que a igreja levantou presbíteros, pastores, fiéis à palavra, irmãos. Para que continue o rebanho do Senhor nessa igreja local. Os nossos filhos continuem caminhando no caminho do Senhor. Mas sabe qual é a suma de tudo isso, irmãos? Chegado ao fim, quando nós olhamos para toda, com choque para tudo isso que está diante dos nossos olhos, quando nós olhamos para a confusão que está no meio evangélico com relação a esse assunto, quando nós olhamos exatamente para os pastores infiéis que têm sido motivo de chacota e de desprezo, e até mesmo quando nós olhamos para os fiéis e conhecemos mais perto eles e vemos as imperfeições,
o nosso coração pode ser tentado a se desesperar. Se dos infiéis e falsos aos que são fiéis, mas ainda imperfeitos, que esperança nós temos? A esperança do Senhor, irmãos, ao colocar esse alto padrão do pastor, e deixar claro qual é o desvio desse padrão, é para que tanto os pastores fiéis quanto a igreja não se esqueça. Há um que é o pastor fiel. Os presbíteros e pastores são chamados a imitá-lo, a refleti-lo para a igreja. A igreja é chamada a fazer tudo isso que nós falamos, todo o sermão, aprovar os ministros fiéis, saber os critérios corretos, escolher bons presbíteros, tudo isso, mas sempre sabendo que no final haverá imperfeição e que apenas um que cumpre todos os requisitos que o Senhor coloca aqui. Apenas um possui a verdadeira instrução na sua boca, e nenhuma injustiça cheaçou nos seus lábios. Apenas um andou em paz e em retidão, e um apenas apartou absolutamente muitos do pecado. Guardou o conhecimento, foi procurado pela instrução, é o perfeito mensageiro do Senhor dos Exércitos. Esse é Cristo, igreja. Olhemos para esse pastor, irmãos, para esse supremo e perfeito pastor, clamando para que ele levante pastores, clamando para que ele levante presbíteros fiéis, orando para que ele derrube os infiéis, para que eles não sejam mantidos na sua igreja, para que ela seja purificada, sempre olhando para ele, aquele que é o bispo e pastor de nossas almas, Cristo, irmãos. Ele é o nosso pastor. Oremos. Senhor, novamente, Senhor, como sempre constatamos, exposição após exposição, Tu não nos abandonastes nos nossos padrões e achismos, Senhor, nem mesmo no que diz respeito ao ministério da palavra, aos presbíteros, aos oficiais da igreja. Tu estabeleceu o Teu alto padrão, a fim de que nós saibamos, Tu és o dono dessa casa, Tu és o dono da igreja, ela é o Teu templo, Tu é que as regula, Senhor. Obrigado por nos instruir acerca disso, Senhor, a fim de que tanto a igreja possa escolher corretamente e procurar tais características no meio daqueles que são levantados, quanto também, Senhor, nós, os ministros e presbíteros, possamos nos humilhar no pó, clamando do Senhor a força para vivermos o que o Senhor nos requer, Pai. Abençoa essa igreja local, Senhor. Livra de mim e dos presbíteros e dos diáconos, Senhor, dos nossos pecados, falhas, erros e consistências, Senhor. Promove, Senhor, a piedade no coração dos oficiais da Tua igreja. Faz-nos caminhar de forma santa e fiel à Tua palavra, para o bem dela, Senhor, para a glória do Teu nome. Que essa igreja aprenda, Senhor, o quão alto é o Teu padrão, para que sempre aprove o que é do Teu agrado e reprove o que é do Teu desagrado, Senhor. Nós oramos também, Senhor, em favor da Tua igreja, no sentido geral, não só dessa igreja local, mas que o Senhor abençoe, Senhor. Que o Senhor levante homens fiéis cada vez mais, homens que realmente são chamados, vocacionados a pastorear o Teu povo, que não usa o Teu rebanho para fins próprios enquanto a igreja padece, mas homens estão dispostos a servir na palavra e no pastoreio, Senhor. Presbíteros fiéis, Senhor. Derruba, Senhor. Derruba os falsos ministros. Derruba os falsos presbíteros. Que não haja manutenção, Senhor, dessa estrutura no meio da Tua igreja. Nós clamamos assim porque é a Tua vinha e o Senhor é o maior interessado nela. Por isso nos abençoa como igreja no sentido geral, mas também como igreja local, Senhor. Faz-nos usufruir dos benefícios da instrução da Tua palavra. E que em tudo isso os nossos olhos estejam voltados e postos em Cristo como perfeito pastor. Tanto aqueles que exercerão, quanto aqueles que recebem. Olhemos para Cristo, Senhor, nos dá essa graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.